Papo de Sexta. Sugestão de uma ouvinte que a produção achou interessante e porque está também no momento em que começa uma novela que a mocinha da novela, chamada de Paloma, sofre muito porque ela tem o chamado dedo podre. Isso, na linguagem popular, quer dizer, aquela pessoa que onde ela aponta não dá certo. As escolhas daquela pessoa são sempre ruins. E como isso é uma coisa muito comum, nós estamos aqui reunindo os nossos debatedores para discutir isso. Por que as pessoas erram tanto na escolha do seu companheiro, da sua companheira? Como é que funciona? E isso muda com o tempo? O Dionísio Banachev, nosso primeiro convidado aqui, está dizendo que não, as pessoas continuam burras emocionalmente. O tempo passa, mas a gente não muda, Dionísio, é isso? Não, não é bem assim. Até se evolui. Mas a questão da relação, Billy, que acontece é assim. A relação é complementar. Então a gente nunca vai conseguir a pessoa que quer, mas a que pode, né? Então você vai encontrar uma pessoa linda, maravilhosa, escultural, mas não dá liga. Quer dizer, vai dar liga com quem? Com quem complementa. Então, quer dizer, se tem um dedo podre, vai olhar pro dedo, não adianta olhar para fora do dedo. Então tem que olhar pro dedo. E todas as relações são assim. Não adianta reclamar do tipo de namorado, de marido, de esposa que tem. Veja como é que você está complementando. Quando deixa de haver essa complementação por uma evolução de uma das partes, por algum tipo de mudança, muitas vezes as relações elas tendem até a se dissolverem, né? E é uma coisa muito comum isso, de repente separar de uma pessoa, não parar para tratar, e lá na frente arrumar um outro relacionamento e ter o mesmo tipo de problema. Pô, mas está acontecendo de novo. O problema não está no outro, está na forma que a gente é e que a gente se complementa com outras pessoas. E essa má escolha se repete, a pessoa vai repetir o erro se na a pessoa frente. não mudar. Eu me lembro, há muitos anos atrás, começo da década de 90, eu trabalhava dentro de unidade clínica, tratando dependentes químicos, né? E muitas esposas levavam seus maridos lá para internar. E algumas diziam assim, eu vou me separar porque ele só quer beber, só quer aprontar. E eu dizia, então tá, se separe, mas se trate porque senão você vai arrumar outro igual. Passava um tempo, ela chegava com o segundo marido lá para internar. Pô, doutor, o senhor tem uma boca aí, digo, eu te avisei, você que não tratou. Então, veja, as coisas são assim. Então, a gente, todos nós buscamos aquilo que nos falta dentro dessa complementariedade. E não é só na relação conjugal, viu, Vili? Isso são nas relações de amizade, né? Eu estava falando do teu casamento aqui com o Maza, né, de 18 anos. 18 anos trabalhando junto com o Maza aqui. Tem várias complementações. Eu conheço mais o Maza do que a mulher dele. Exatamente. Tem várias afinidades e várias complementações que vocês fazem. Quer dizer, você puxa um tema, ele complementa, e vice-versa, ele desafia, e vocês fazem uma parceria, né? Então, as parcerias, elas acontecem em todos os segmentos, não só no casamento, né? Vamos ouvir a Ruth Bolognese, jornalista, que está aqui participando da conversa com a gente. Dizem, Ruth, já falaram aqui em debates, que quando a pessoa diz que só arruma a tranqueira, dizem para ela, mas você está procurando no lugar errado, né? Por exemplo, a pessoa vai procurar na noite, e aí vai achar o quê? Justamente quem está do lado do copo. A pessoa não está procurando no lugar certo. Será que é isso também? Eu acho que vai meio por aí, viu? Eu nunca pensei em 30 anos de jornalismo. Bom dia, Dionísio. Bom dia, Sheila. Bom dia. Bom dia, Maza. Um beijo, Maza. Que eu fosse ser convidado pela CBN para discutir, para fazer uma DR, né? Discutir a relação. É isso que nós vamos fazer aqui. Agora tem outra coisa, viu? Eu tenho quase 40 anos de convivência no meio político. Posso fazer revelações assim? À vontade. Nessa área? Quem namorou quem? Quem namorou quem? Quem quer namorar quem? Quem gostaria de ter namorado quem? Vai cair a República, viu? Mas esse negócio que ele falou é verdade, né? Sabe o que me chama a atenção na história de relacionamento? Que você repete a história. Não sei porquê, acho que a psicologia deve ter uma explicação para isso. Você namora um bêbado e, na verdade, larga o bêbado para pegar outro bêbado, né? Eu sei que não posso falar que eu tenho comunista, eu casei com comunista, porque eu casei de novo com comunista. É que num debate você reclamou disso, né? Por isso que eu falei. Não, e continuo reclamando. E olha, deram trabalho os comunistas, mas acho que nem foi por causa do comunismo, viu, Diniz? Foi por algum outro problema. E eu estou feliz de estar ao lado da Sheila aqui, porque eu estava pensando em procurar o par ideal, porque eu fiz 60 anos, e eu acho que eu queria ainda, viu, A Sheila falava aqui no intervalo, Sheila, que não depende da idade.
Você pode ter mais idade e continuar cometendo erros como se fosse um adolescente. Quando se trata de emocional, é assim mesmo? Exatamente. As pessoas de todas as faixas etárias, quando vêm me procurar, às vezes chegam e dizem assim: ah, eu tenho um dedo podre, eu vim te procurar porque eu só arranjo tranqueira. Daí na primeira conversa, a pessoa conta os problemas que passou, daí você vai fazer uma seleção para ela. Ela disse: mas eu não quero essas pessoas. Veja como eu sou linda, maravilhosa, eu fiz 65 anos, mas a minha aparência é de 50. Eu quero um homem mais jovem. Eu digo: vai arranjar outra tranqueira, vai se tratar, porque não adianta eu te apresentar ninguém que você está caindo nos teus mesmos erros. Se você não for pedir uma ajuda, não for fazer uma terapia, você vai voltar a cometer os mesmos erros. E às vezes a pessoa não quer mudar e ela quer tanto algumas coisas absurdas que eu nem a cadastro. Tanto que eu lancei um livro, Histórias de uma Agência de Casamento que não deram certo, das coisas absurdas que veio me pedir, um livro muito engraçado, das pessoas que eu não posso cadastrar, porque elas só querem tranqueiras, não querem se tratar, e são coisas absurdas que não vai dar certo com ninguém, não vão arranjar ninguém em lugar nenhum do mundo. Para você é melhor se livrar desse cliente, então, dessa cliente ou cliente, porque Sim, vai ser problema. Vai ser problema, não só para mim, mas com quem ela sair, né? Luiz Geraldo Maza, quantos anos de casamento, Maza? Eu nem lembro. Estou caminhando para... Já estou com mais de 50, né? 50 foi em 2005, quer dizer, nós temos mais todo esse tempo. De repente eu vou fazer a boda que quase sempre é a final, né? Mas já deu mais de 60 anos de casamento, não? Não deu, vai 58. 58? Achei que vai dar 60. Estamos perto de 60. O tempo era diferente? Ou você acha que você teve sorte de achar alguém que correspondia ao que você queria? O que é que justifica? Porque hoje você dizer que alguém está chegando aos 60 anos casado, olha, é coisa para livro de recordes. Eu acho que mais a interferência da época que nós estamos vivendo, a nova cultura, né? Toda essa liberação que nós tivemos, né? E isso aí mudou muito a perspectiva das coisas. Nós éramos muito mais conservadores em relação aos compromissos, né? O compromisso religioso, a visão do casamento como sacramental, né? Essas coisas eu acho que tem um peso. Isso não quer dizer que a vida da gente corra sem conflito, né? Eu acho que o conflito é o sal disso tudo, faz parte, né? E agora, essa questão da escolha, eu às vezes penso muito nos áulicos do governo, né? Que é um assunto que interessa aí especialmente a Ruth, que é eu interesso, política, né? Adoro essas fofocas. Você vê uma coisa, nós nos horrorizamos com o áulico bajulador, mas o áulico bajulador é uma necessidade pro ego do cara que ele está assistindo. Nós olhamos aquilo, aquele teatro, né? Desde o Chalaça lá no Império até os seus seguidores, né? que temos até hoje, nos causa às vezes até repulsa, mas são uma necessidade importante para o chefe, né? O governador, o nosso governador atual, deve tê-los, como o Ney Braga teve. Eu lembro, o Ney Braga tinha um que ele ficava frustrado quando o Ney não se irritava. Esse é outro debate, mas... Ele não se irritava com ele. Não, ele não me jogou hoje tal coisa, né? Ficava preocupado, porque ele queria ter um conflito, né, com o governador. E aquele outro, habilidoso, eu já me referi aqui, que eu sei era tão rápido na saída, né, que ele cometeu uma mancada lá, disse que o Ney teria dado um pontapé na sambiquira dele, né? Deu um pontapé no cara. Eu disse, pô, agora esse cara está destruído. Ele chegou para o Ney e disse assim: governador,
o senhor está com uma canhota igual a do Ribelino. Vamos adiante, voltando aqui para o nosso tema central, que é o problema da escolha, a escolha. Dionísio Banachevski, já li aqui uma vez dizendo que isso depende também da possibilidade da escolha. Quanto mais oferta existe, mais instável fica a pessoa. Por exemplo, quem fica rico, ou então a pessoa se torna famosa, e daí ela já se separa, porque as pessoas dependem muito das circunstâncias. Você acha que isso tem a ver com o assunto, e principalmente quando você tem agora as redes sociais, que quebra uma barreira de comunicação que existia antes, dá outro caminho para a conversa? Eu acho que é muito em cima do momento de evolução da pessoa. Quer dizer, uma pessoa que está rica, por exemplo, ela vive uma insegurança emocional muito grande. Ela tem uma segurança com poder, mas não tem uma segurança consigo mesma. E aí ela associa meio que o geral, que as pessoas estão por interesse e não porque ela é, né? A gente vê muito depoimento. Sempre eu estava vendo lá a biografia do Eric Clapton, né? E ele relatando o relacionamento com a atual esposa dele. Foi uma esposa que foi uma menina que ele conheceu e que criou uma série de dificuldades. Quer dizer, não deu atenção para o ídolo, né? Mas que interessou o homem. Então, muitas vezes, o que acontece é que quando se fala dessa questão de políticos, de poder, quer dizer, o bajulador que o Maso estava falando, da complementação, ele também tinha um determinado tipo de necessidade. E as pessoas muitas vezes se relacionam com a persona e não com o personagem, não com o indivíduo, né? Então, quando você pega essas diferenciações de classe social, de estrelas, né, um atleta de futebol, um artista, muitas vezes não é com a pessoa que se namora. Agora, na essência, as pessoas buscam a complementação de acordo com aquilo que é possível, né? Na essência, não vai encontrar. O que vai acontecer é que por um tempo vai dar certo e mais adiante acaba não dando certo. E talvez o que esteja facilitando hoje, e de uma certa forma, a facilitação no sentido de que as separações são mais aceitas. Antigamente você tinha os valores muito fortes, religiosos principalmente, e aí existia muito mais casos de relações. Eu acho que até a Sheila pode falar disso, que em empresa, em agência, deve aparecer muita história de relacionamentos extraconjugais, né? Eles eram muito mais constantes, amantes fixas, ou amantes, tanto masculino quanto femininos, e hoje não, hoje a coisa está muito mais liberada. E quando se aparece um relacionamento e que se aprofunda, ele tem uma verdade maior. E o relacionamento ele só vai dar certo na medida que ambos consigam crescer juntos, né? Quer dizer, você encontra duas pessoas que são de determinado nível, elas têm que crescer. Então tem uma série de influências, e é lógico que a velocidade da informação, a disponibilidade das redes sociais, né? Ou então o booking da Sheila, né? Essas coisas todas facilitam, tanto para um lado quanto para outro. Mas não é por esse visual que vai dar certo, não. O que vai dar certo é a partir da afinidade, de acordo com o status emocional, o status de desenvolvimento, de maturidade daquela pessoa, né? Um dos maiores motivos de separação, por que você se separou? Tá? Antigamente, acho que as pessoas se separavam muito por infidelidade, ou quando alguém era agressivo, ou por vícios. Porque nós tomamos caminhos diferentes na nossa vida. De repente, nós vimos que nós éramos incompatíveis. Então, é uma coisa impressionante. A gente se dava bem, mas tomamos rumos diferentes na nossa vida e resolvemos nos separar. Isso é 70% das pessoas que me procuram. Sobre o tema que o Elias Alonso, Ruth Bolognese pode comentar. O Elias Alonso, nosso ouvinte, diz: olha, essa burrice emocional independe do grau de instrução. E lembra o caso aqui da Mércia Nakashima, aquela advogada que ele diz, linda advogada, competente, e que arrumou um tipo de namorado que não era condizente com ela, inclusive acabou matando a advogada. Eu acho isso interessantíssimo. Eu queria, uma coisa que me chama muita atenção nas relações hoje é que eles não namoram mais, assim. Há um conhecimento absoluto das pessoas quando elas se encontram. Elas vão para a cama rapidamente, daqui a pouco estão morando junto e daqui a um ano também já acaba. A Fernanda Montenegro disse uma frase: hoje eles não namoram, eles casam.
Agora, isso contribui, eu não sei se o psicólogo ou a Sheila pode dizer isso contribui para as relações ficarem mais superficiais ou supérfluas? É um conhecimento muito rápido do outro. Acho que inverteu os caminhos, né, Ruth? Eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar, que é assim, é muito fácil, a intimidade mais fácil entre duas pessoas é a intimidade física, e a mais difícil é a intimidade da alma. E o casamento não se dá no corpo, ele se dá na alma, né? Então, muitas vezes as pessoas começam por esse caminho que ele foi muito contestado, principalmente no passar dos tempos, que era a questão da repressão sexual. Até hoje ainda nós temos um pouco disso, já diminuiu bastante, mas ainda temos. Mas a partir da liberação desse preconceito, eu acho que as pessoas deram uma invertida um pouco. Mas o que importa, na verdade, é a intimidade da alma. Porque o casamento é o quê? É uma intimidade mesmo. Uma intimidade muito grande, aonde nada vai ser escondido. Mas aquele pecado mais escondido, que está lá no fundo do baú, num dado momento ele vai aparecer. Então, essa transparência dentro do relacionamento, ela vai fazer com que haja, ou ela acontece porque as pessoas se possibilitam e vão se, dentro dessa complementação, crescendo, ou então, num dado momento, ele vai chegar ao final da relação, né? Sheila, talvez não. A Sheila Higler podia nos ajudar a entender o seguinte. Você, vamos dar um exemplo, vai comprar, quando tem uma escolha, a pessoa vai comprar o carro, por exemplo, ela sabe o que ela está procurando. No emocional é diferente, porque os critérios são diferentes, são subjetivos, são inconscientes. Isso talvez explique, então, esse tema central que nós colocamos aqui, a dificuldade para escolher e por que as pessoas erram tanto? Sim, olha, até uma pessoa que chegou, né, ele tinha 36 anos, e veio morar em Curitiba, um carioca, super bem sucedido profissionalmente, financeiramente. Se eu vim te procurar, porque eu tenho um dedo podre. Com a minha idade, eu já fui casado 3 vezes, errei nas 3. Todo mundo dizia, como é que você vai casar com essa pessoa? Só eu não enxergava. Depois que eu casava, os problemas começavam a aparecer. Então agora eu vim te procurar para que você me ajude a escolher uma pessoa. Então eu sempre digo o seguinte, quando as pessoas vêm me procurar, eu digo, a gente tem que ser um pouco racional. Então as pessoas preenchem um questionário que tem em torno de 200 itens. Eu vejo que aquela teoria de que os opostos podem até se atrair, depois acabam se traindo. Tem dados que têm que ser parecidos para que os relacionamentos deem certo. Então, quando a pessoa vem, eu vejo o que elas querem. Então, se uma pessoa só quer alguém solteiro, não adianta apresentar alguém que já foi casado. Se ela quer alguém da mesma religião, já vai facilitar esse relacionamento. Se ela quer alguém que quer ter filhos, vamos apresentá-la para alguém que tenha filhos. Tanto que os relacionamentos acabam dando mais certo quando as pessoas já escolhem alguém dentro do que ela pensa, do que ela quer. Nós já realizamos 1.775 uniões e 40 casais se separaram. É um número pequeno perto do que a gente vê de separação por aí. Quem separa volta na mesma agência? Volta ou ligam comunicando. Vários já casaram de novo e quando se separam, alguns ligam, me separei. Querendo devolver o produto. Me separei, o que você vai fazer por mim? Eu digo, que culpa que eu tenho que depois de 10 anos você se separou, né? Às vezes ficam bravos que agora, se separaram. Sheila, mas isso que você falou, é mais importante a semelhança ou a complementação? Você procura ambos, igual ou você procura algo que você a semelhança e a complementação, tá? Ambos são importantes. Então, veja, não adianta, e o que eu sempre digo, que o casamento é uma sociedade.